Hello, everybody! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre olhos no futuro, visão do passado. Você já pensou sobre coisas na sua vida que podem se tornar uma ferramenta para que você conquiste aquilo que você planejou no futuro? É exatamente sobre isso que vamos tratar. Eu sou Lídia Chagas, a sua professora de inglês, e na aula de hoje nós vamos considerar um pouquinho sobre passado e futuro. Vamos lá? Então, o nosso tema, como falei, é visão do passado e olhos no futuro. Vamos falar sobre as formas afirmativa, negativa e interrogativa do passado simples e vamos trabalhar um pouco com o futuro com will, pensando na forma afirmativa e negativa. Então, para a gente poder começar, eu trouxe aqui para vocês um texto falando sobre crescimento. Por que o crescimento ele deve ser importante para líderes? Então, para a gente poder ter uma noção do que esse texto está falando, esse artigo, eles mencionam que o desenvolvimento de carreira ele é uma das razões principais pelas quais os funcionários deixam empresas. Tudo bem, então agora a gente já sabe sobre o que está falando, então vamos continuar esse texto. Aqui nós temos um especialista e o que ele diz, o que ele nota nesses funcionários? Ele mostra que depois de treinamento efetivo, algumas coisas acontecem. Então, para a gente poder ler esse texto e pensar no que acontece, eu vou lembrar com você aqui sobre a estrutura básica da frase do inglês, que é o sujeito, o verbo e o objeto. Então, vamos lá. Acontecem algumas coisas, perdão. Então, ele está falando de alguém que são os funcionários, que são esses employees. Então, eu vou colocar aqui que esses employees são nosso sujeito, S de sujeito. Sujeito verbo. Esses funcionários, eles sentiram o quê? Depois eu tenho o objeto e esse objeto, ele é formado por uma frase. Nós temos uma oração na posição de objeto, certo? Então, eu tenho aqui esse verbo no passado, eles tiveram um desempenho melhor. Tudo bem, tiveram um desempenho melhor depois. Ótimo, então aqui a gente tem o início, sujeito, verbo, objeto. Vamos continuar, para a gente continuar pensando sobre esse passado. Ele continua dizendo assim, mas o que eles notaram, continuamos tendo aqui o sujeito e o verbo. O que eles notaram foi, ele dá continuidade. Antes da gente seguir olhando esse texto, eu quero que você pense comigo. Toda vez que você estiver lendo um texto em inglês ou qualquer outra língua estrangeira, considere os padrões. Pense quais são os padrões que eu tenho nesse texto, quais são as regularidades. Então, nós vamos observar principalmente os verbos, porque hoje o nosso foco é tempo verbal. Vamos observar esses verbos e ver quais são as regularidades, está bem? Então, nós temos o verbo aqui, noted, e aí ele continua. E aí ele fala, they, eles, outro sujeito, had grown, tinham crescido. Eu tenho outro verbo aqui, deixa eu apagar esse tracinho. Eles tinham crescido. Eles continuam falando, tenho novamente outro sujeito, they believed, o verbo. Se nós formos continuar olhando, that, que é outro sujeito, increased, aumentou, outro verbo. Vamos pensar agora naquelas regularidades que eu falei com vocês? Se você observar, olha os verbos, noted, believed, increased. O que nós temos de regular aqui? O sufixo, nós temos essa terminação ed, certo? Então, vamos aqui dar um círculo aqui nesse sufixo. Tenho aqui o ed. O ed acrescido ao verbo. O que a gente pode lembrar ou então aprender através disso aqui? Que quando eu acrescento o ed a um verbo na forma afirmativa, eu estou colocando esse verbo no tempo passado, no passado simples. Então, é isso que está acontecendo. Então, agora você teve uma noção de como que é esse tempo passado num texto. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nas regras, tá bem? Vamos lá! Pensando aqui no passado, no simple past de verbos regulares. Então, o que a gente tem com os verbos regulares? Como você já pode observar ali no texto que a gente acabou de ver, a regularidade na frase afirmativa é acrescentar qual sufixo? Ed, certo? Então, a gente acrescentou aqui
o ED. Então, eu coloquei aqui para a gente contrastar a frase no presente. Observa que eu tenho aqui o presente e aqui eu tenho a frase no passado. Então, as diferenças que nós temos aqui são o verbo, olha só, watch, they watch TV, eles assistem TV. E a diferença no passado, they watched TV. Então, eles assistiram. A diferença do ED. A outra diferença é da expressão de tempo, a time expression, que eu tenho aqui, every evening, todas as noites eles assistem. E aqui não é todas as noites, é yesterday evening. Então, foi ontem à noite. Então, nós temos duas coisas aqui, o ED e a time expression, a expressão de tempo. Então, nós vimos aqui frases afirmativas, acréscimo do ED com verbos regulares. Legal, verbos regulares, mas e os irregulares? O que acontece? Com os verbos irregulares, nós temos uma mudança na grafia. Algumas vezes é só uma mudança de letra, outras vezes a gente tem uma mudança grande acontecendo, como é o caso do verbo go, que é o verbo ir. Nós temos aqui, nós vamos ao supermercado uma vez por semana, once a week. Ok? We go to the supermarket once a week. Ótimo, presente. Agora, no passado, o que virou? We went. Nós fomos. Então, você está vendo que aqui, go, presente, went, passado. Tivemos essa mudança aí grande na grafia, porque é um verbo irregular. Então, agora você já sabe que o passado do verbo go, ir, como é que fica? Went. Tá bom? Então, conforme você for olhando essas coisas, vá pensando em frases que sejam reais para você. Onde você foi semana passada? Pensa aí, I went to the supermarket. Pense onde você foi, o que você fez semana passada. Mas aqui nós estamos pensando no uso do verbo went, o verbo ir no passado, certo? Faça a mesma prática com os próximos que a gente vai ver, tudo bem? Nós pensamos na frase afirmativa. Então, agora, pensando na forma negativa, o que acontece? Contrastando novamente o presente com o passado, na forma do presente, nós temos o uso do don't. Não, eles não assistem. They don't watch. They don't watch TV. Agora, no passado, qual foi essa diferença? Eu não usei o don't, eu usei o didn't. Lembrando que o didn't é o did, o verbo auxiliar did, mais o not na forma contraída, que se transforma em didn't. Está bem? Então, they didn't watch. Então, você viu que na forma negativa eu tirei o ED, enquanto aqui na afirmativa eu mantenho o meu ED, eu mantive, perdão, o ED, na forma negativa eu tiro. Por que eu tiro? Porque o did já está indicando que esse verbo aqui está no passado. Por isso que eu não preciso mais usar o ED, certo? Então, forma negativa, passado, uso o didn't ou did not mais o verbo, ok? Então, pense aí, o que você não assistiu yesterday evening? O que tu não assistiu ontem à noite? Pense e faça uma frase que seja significativa para você. E depois, isso pode complementar também. Diga o que você assistiu. I didn't watch, blá, blá, blá. Eu não assisti. Complete. But I watched. Mas eu assisti. Vá, fale. Pode falar junto comigo, tá bom? Vamos dando seguimento. Então, nós vimos aqui verbos regulares. E os verbos irregulares, qual é a diferença? Enquanto na forma afirmativa nós temos uma diferença entre os verbos regulares e irregulares, quando eu tenho a forma negativa, continua da mesma forma. Ou seja, eu vou usar também o didn't mais o verbo. Observa que o verbo, ele volta para a forma base, ou seja, aquela forma sem o to. Como que é a forma base do verbo go? To go. Desculpa, como que é a forma infinitiva? To go. E a forma base é só eu tirar o to. Então, quando eu faço a forma negativa usando o didn't, eu uso a base, que é sem esse to, ok? Então, uso o didn't mais o verbo. Contrastando novamente, we don't go, como nós vimos no outro exemplo. Então, we didn't go to the supermarket. Não fomos ao supermercado. O que nós fizemos? We went there last Friday. Nós fomos na sexta passada. Está bem? Então, aqui a gente está vendo o uso do didn't mais o verbo na forma base. Essa é a forma negativa do passado.
Forma interrogativa, o que acontece? Não sei se você se lembra, mas agora eu espero que refresque a sua memória, que no presente eu uso do. Do you watch TV every evening? Você assiste TV toda noite? Tu assiste TV? E na forma negativa, na forma do passado, interrogativa, eu vou usar o did. Presente do, passado did. Did you watch? E como eu tenho o did, lembrando que o did já colocou esse verbo aqui no passado, então eu não preciso acrescentar ed, certo? Então, está bem. Então, vimos aqui a forma interrogativa também. E de maneira semelhante, nós temos a mesma estrutura para a forma interrogativa com verbos irregulares, ok? Usando o did mais o verbo. Verbo na forma base. Agora a gente vai dar uma olhadinha em outros tipos de pergunta, não só aquele tipo de pergunta que tu responde sim ou não, mas aquele tipo de pergunta que eu uso aquela palavra de pergunta como o que, onde, quando. Então aqui, quais são essas palavras que nós temos? Eu tenho o what, o que, e eu tenho o when, quando. Qual é a diferença? Eu apenas acrescento essas palavras, essas question words, à frente do meu did, ok? What did you watch? O que você assistiu? When did you watch? Viu? A estrutura interrogativa permanece a mesma, apenas acrescentei aqui à frente a palavra pergunta. Certo? Então vamos agora praticar. Let's practice. Então tá. Então aqui eu tenho esses verbos. O verbo start, que é o verbo começar, want, querer, open, que é abrir, e finish, que é terminar. Vamos dar uma olhadinha qual que a gente vai usar. Nessa atividade, nós vamos usar apenas a forma afirmativa, tá bem? Então, eu quero que você se lembre o que eu faço com verbos regulares na forma afirmativa no passado. Lembrou? O que eu acrescento nesse verbo? Puxe aí da sua memória. Então, vamos responder juntos. Letra A. It was hot in the room. Estava quente no quarto. Estava quente ali naquele cômodo. Então, o que eu fiz? So the window. O que eu fiz com a janela? Nós vamos usar o verbo open. Open. E o que eu vou usar para colocar esse verbo no passado? Acrescento o ed. I opened the window. E aí, tu lembrou? Espero que tu tenha lembrado, viu? Se não tiver lembrado, depois você pratica mais e vá puxando da sua memória. Letra B. The film was very long. O filme foi muito longo. Então, ele fala, contrasta aqui, ó, um horário, 7:15, 7:15, depois 10 o'clock. Então, nós estamos falando do horário de início, start. Start. O que eu vou acrescentar nesse verbo? Regular, forma afirmativa, passado. Ed. It started at 7:15 and finished. Finished. Vamos voltar? Finished. O verbo finish, terminar, acrescento o ed também, porque ele é um verbo regular, passado, afirmativo. Letra C. When I was a child. Quando eu era uma criança. Então, aqui ele está falando de profissão, ser cantor, be a singer. Então, nós temos o verbo want. Novamente, verbo regular no passado. O que eu acrescento? Ed. I wanted to be a singer. Ok? Espero que tenha dado uma fortalecida aí nessa memória que a gente fez sobre o uso do passado, forma afirmativa. E na forma negativa, o que eu faço? They worked on Monday. Eles trabalharam na segunda, but they on Tuesday. Então, eu vou usar o mesmo verbo que eu tenho na frase inicial, que é o verbo work. Como que fica na negativa? O que eu acrescento mesmo? Lembra? Eu uso um verbo auxiliar, que é o didn't. They didn't. E o verbo principal. Verbo principal sem o ed. Porque o did já colocou esse verbo principal no passado. Lembra? Letra B, we went to the grocery store. Então, aqui nós temos o verbo went, é o passado de go, fomos. Nós fomos ao mercado, but we, então, um lugar que eles não foram. Então, eu vou colocar aqui à frente. Vamos usar o did not, que é a mesma coisa que o didn't. Didn't, mais o verbo principal go. Então, nós temos aqui
o uso da negativa, certo? No tempo verbal passado. Vou deixar a letra C para você fazer de homework depois, tá bom? Só acessar os nossos slides lá no Estude em Casa. E aqui nós temos a forma interrogativa. Vamos praticar? Vamos praticar um aqui juntos. O modelo fala assim: I watched TV last night. Eu assisti TV noite passada. E você, how about you? Did you watch TV last night? Então nós temos essa pergunta, yes or no. I enjoyed the episode. Eu gostei do episódio. Então, how about you? Eu vou começar a pergunta usando o quê? De modo semelhante, eu uso o did. Começo com did. Did you? Que eu estou perguntando sobre você. O verbo enjoy. Vou usar com ED ou sem ED? Sem ED. Uso sem ED porque o did já indicou que esse verbo está no passado, certo? Did you enjoy the episode? Você gostou do episódio? Então, por que nós estamos fazendo essa prática? Porque é essencial que a gente veja a teoria e faça a prática para que possa fortalecer a teoria que você acabou de ver, tá bom? Então, faça outros exercícios para você poder praticar isso que a gente está vendo, ok? Letra C vai ficar de presente de homework para você, tá bom? Um para casa, depois tu faz. Aqui nós temos novamente a forma interrogativa e esse é um desafio para você fazer depois. What did you do last month? O que você fez no mês passado? Então você vai escrever aqui 5 frases afirmativas e 5 negativas usando o simple past. Use verbos regulares e irregulares. Eu coloquei aqui alguns verbos irregulares para você ver, alguns verbos mais comuns irregulares, tá? Então, por exemplo, go, que nós vimos, com went, que é o passado, o take, que pode ser levar, tomar, e o took no passado, está bem? Então, coloquei aqui para você dar uma olhadinha, você pode pesquisar outros, está certo? Eu espero que você faça o desafio, tá bom? Escreva, pratique, é dessa forma que a gente vai gravando, memorizando o conteúdo novo. E aqui, para a gente poder dar uma olhadinha no futuro, eu coloquei um outro texto, um outro artigo que a gente vai dar uma pincelada falando sobre carreira, quais são as habilidades de futuro que você vai precisar. Então, vamos dar uma olhada nas regularidades, novamente. Quais são as regularidades? Eles falam assim, ó, que comunicação, conhecimento tecnológico, constant learning, aprendizado constante, will be required, será necessário. Eu vi o will be required. Quando eu sigo, ele fala empregos will be created, empregos serão ou não serão. Então veja que aqui, quando eu sigo, 8 empregos que will always be, que sempre estarão, sempre serão demandados. Você pode ver aqui na regularidade que eu usei o will mais o verbo, ou na forma negativa usei o will not, que é a mesma coisa que won't, mais verbo. Então aqui a gente já viu como que eu uso para me colocar no passado em língua inglesa, está bem? Will mais o verbo. Ótimo! E aqui nós temos uma frase importante sobre o que é demandado. Então ele fala que essas 3 habilidades estarão constantemente, de uma forma crescente, sendo necessárias para empregos em todos os campos. Depois você veja quais são essas habilidades. They will be required, serão demandadas. Está bem? Então, uso de futuro. E aqui eu quero que você também faça esse desafio usando o tempo futuro. Quais são as minhas decisões de agora em diante? Escreva aí 5 frases usando o eu, 5 afirmativas, 5 negativas. O que eu vou fazer a partir de agora, o que eu não vou fazer, pensando no meu futuro, pensando nesse ano, pensando nos meus estudos para o Enem. Está bem? Então, hoje, nós cumprimos com a tarefa de ver eventos no passado na forma afirmativa, negativa e interrogativa e também demos uma pincelada nesses olhos no futuro, o tempo no futuro, tanto na afirmativa quanto na negativa. Eu espero que você tenha aprendido, depois você revisa. Um grande abraço de Lídia Chagas, Your English Teacher.